Oi, Nath. Marli, Júlia, Letícia. Boa noite, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Oi, Fabi, Simone. Tudo bem, Marli? Boa noite. Oi, Si. Olha só, a nossa convidada está aí já. Foi a primeira a entrar, essa é pontual. A Edna, o Gui, boa noite. Kiara, tudo bem? Vão chamando aí, quem puder divulgar a live para chamar mais gente para falar sobre essas leis. Aí, Marisa, Maria Laura, boa noite, tudo bem? Olha só, eu vou começar a falar porque é um assunto um pouco complexo e eu quero chamar a Nath logo para conversar. A Cláudia, tudo bem? Boa noite. Marisa. Então vamos lá. Nós vamos falar sobre as 7 leis espirituais do sucesso, porque a gente estava aqui, né, falando sobre o livro do Deepak Chopra, certo? Então, vocês aceitaram a ideia de falar sobre cada uma das leis. A gente vai fazer uma série de lives, então, falando sobre cada uma e trazendo convidados, sempre que possível, para falar sobre a lei em questão, tá bom? Antes de mais nada, eu vou precisar, essa Kiara não tem jeito, eu vou precisar explicar um pouquinho sobre, dar uma pequena introdução, né, para falar das outras leis, mais para frente, tá bom? O Deepak Chopra, primeiro, alguém já leu esse livro? Alguém conhecia, já sabe sobre tudo? Aqui já tem uma ideia sobre o livro? Eu sei que fica espelhado, né, no Instagram, é ruim, mas alguém já viu? Thaís, que bom que você está aqui. Vou deixar o tempo do delay aí para saber quantas pessoas já tiveram algum contato, já leram o livro, porque é importante. Até para eu saber como abordar melhor aqui. A Marli não conhece. Algumas leis é capaz de você já conhecer. A Adri está lendo um outro livro, tá? A maioria não conhece, então. Então tá bom. Foi verdade. No grupo, né? A Cláudia já leu algumas coisas, o Gui foi no áudio que eu fui passando. Quem estava no grupo recebeu. Então tá bom. Só para eu ter uma ideia, tá? Porque é um assunto complexo, eu vou até pedir licença porque algumas coisas eu vou ter que ler aqui para não me perder, para falar legal para vocês, tá bom? Então ele começa primeiro, né, o Deepak Chopra, vai referindo que o livro poderia chamar 7 leis espirituais da vida, tá? Não só do sucesso, porque eles são princípios que são seguidos pela natureza para criar tudo que tem na Terra. Então, o sucesso pode ser definido como uma expansão contínua da felicidade e a realização progressiva de objetos compensadores, tá? Então, eu vou falando, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, vocês vão comentando, tá? Fiquem à vontade. E como a gente já falou antes, relacionado à prosperidade, né? Muitos aspectos levam ao sucesso. O sucesso não é uma coisa só. E a parte dos bens materiais, né, que todo mundo associa como o sucesso em si, é apenas um componente de tudo isso, tanto do sucesso como da prosperidade, como a gente já veio falando, né?
Então, o sucesso a gente precisa pensar que é a jornada, não é o destino. Muitas vezes a gente coloca como eu só vou ser feliz quando, eu só vou ter sucesso quando eu conseguir tal coisa, quando eu atingir tal objetivo, né? Então a gente precisa tirar isso. Eu vou ser feliz, eu vou ter sucesso no caminho de atingir aquilo que eu quero. Essa já é a primeira mudança que a gente precisa observar, né? Precisa ter. Lembrando, sucesso vai incluir a saúde, energia, riqueza sim material, entusiasmo pela vida, bons relacionamentos, né, que sejam equilibrados, criatividade, a estabilidade física, emocional, bem-estar e paz de espírito. Então, e aí vocês podem até colocar outras coisas se lembrarem, né? Mas aqui estou descrevendo tudo que está bem resumidamente, né, nessa primeira parte do livro, porque ele é um livro mais... Ele é simples, fininho de ler, mas ele traz alguns conceitos que às vezes a gente precisa reler algumas coisas para entender, tá? Então, imagina que se mesmo a gente tiver tudo isso, né, tem gente que vai ficar insatisfeito, porque não está cultivando no seu interior a semente divina. Então, lembra, a gente precisa aprender a trazer o divino, entender o que tem dentro de nós para poder ter sucesso, porque não adianta só ter tudo aquilo e você sentir que não está preenchido, que você não conseguiu, né? Você vai ficar vazio, tá? Então, o verdadeiro sucesso, como ele coloca aqui, é a divindade se abrindo em nosso interior. Então, você começa a perceber essa divindade em tudo, num sorriso de uma criança, né? Numa risada gostosa de uma criança, num olhar, no riso fácil de uma pessoa, numa conversa com um idoso, numa flor, tanto no perfume quanto nas cores, né? Nos animais e na outra pessoa, no mundo ao seu redor. Você começa a ver o mundo de uma maneira diferente, né? E aí quando você começa a experimentar a vida como uma expressão do milagre dessa divindade, você vai entender o verdadeiro sucesso, o verdadeiro significado do sucesso. Tá complexo ou tá dando para entender? Se eu precisar voltar alguma coisa, vocês vão falando aí que eu volto, a gente retoma, tá? Vamos esperar um pouquinho, tá tudo ok? Só dá um ok para seguir adiante, por favor. A Nath, ok, tá entendendo? Então, vamos lá. Ele começa falando também para entender o que seria a lei, né? Porque ele coloca as sete leis espirituais do sucesso. Então, o que seria a lei, né? É o processo pelo qual o não manifesto torna-se manifesto, tá? Então, aquele que se vê transforma-se no cenário. O sonhador evidencia o sonho. Então, naquele momento em que quando você você passa a ter, entende? Então, toda a criação, tudo que existe no mundo, no universo, no mundo físico, ele é resultado do não manifesto no manifesto, tá? Então, a fonte da criação, que seria a divindade, né? O espírito é o começo de tudo. Aí você tem a mente, que é o processo de criação, a divindade em movimento, é o seu pensar, tá? E o objeto da criação, você tem o universo físico, incluindo até o seu corpo. Então, muitas vezes o que a gente cuida, né, para ter uma saúde, para ter um equilíbrio, ele está além do corpo físico, né? Então, o espírito, que seria o observador, a mente, que é o ato de você observar, e o corpo, ou o que está por fora, né, o físico, é o observado, é o objeto observado,
eles são em essência a mesma coisa, porque eles vêm do mesmo lugar, o reino da potencialidade pura, que seria então basicamente o que ele chama do não manifesto. Tudo bem? Olha a junção da mente, do espírito e do corpo, como a gente precisa estar em alinhamento de tudo isso, tá? Então, as leis físicas do universo vão representar o processo de divindade em movimento, consciência em movimento, tá? Então, quando a gente começa a entender as leis que ele vai colocar, né, daqui para frente, a gente vai falar sobre cada uma, e começa a aplicar essas leis na nossa vida, qualquer coisa que a gente deseja pode ser criada. Ele fala, por quê? As mesmas leis, porque é a mesma lei que a natureza usa para criar galáxias, florestas, oceanos, tudo o que existe, tá? Então, isso é importante. Tudo bem até aqui? Posso continuar? Agora sim a gente vai falar da lei da potencialidade pura, que é a primeira lei que ele fala, tá? Ela vai se apoiar no fato de que somos, em essência, consciência pura, tá? Então a nossa essência espiritual é o campo de todas as possibilidades e da criatividade infinita. Tudo bem? Vocês já tinham ouvido esse tipo de conceito? Eu tô indo mais devagar porque é uma coisa mais, às vezes, complexa, né? Pra gente explicar e falar. Então, assim, olha, a potencialidade pura é a nossa natureza essencial. Quando a gente descobre essa natureza essencial, a nossa potencialidade, a gente sabe quem realmente é, tá? E é nesse conhecimento que está a capacidade da realização dos sonhos. Então, lembra que a gente até já falou algumas vezes? Se você quer atingir alguma coisa, o primeiro passo é você saber quem você é e aonde você quer chegar? Aí a Kiara falando do eu sagrado. Sim, né? Mas a gente precisa saber aonde quer chegar. Para a gente saber aonde a gente quer chegar, a gente precisa entender quem a gente é. Porque às vezes, se a gente não entende e vive pelo outro, a gente vai chegar num lugar errado, que não é o nosso lugar. Então a gente está gastando energia de uma maneira errada, não vou dizer errada, né? Mas que você está despendendo energia que você poderia estar usando para o caminho certo, né? Então, o campo da potencialidade pura, segundo ele, é o próprio eu. Então, quanto mais você busca, mais você se aproxima do campo da potencialidade pura. E, de novo, o que é o se buscar? Se conhecer, fazer o mergulho, né? Então, ele também vai falar aqui, existe a autorreferência. O espírito é o nosso ponto de referência interior, na autorreferência, tá? E existe o objeto referência, que aí o nosso ponto de referência interior é o ego, né? Então tem o eu sagrado, seria lá o espírito, a autorreferência, e o objeto referência é o nosso ego, tá? E aí quando a gente deixa o objeto de referência tomar conta, a gente deixa se influenciar por todas as coisas que acontecem fora da nossa natureza interna. Então, qualquer circunstância que acontece na vida, situação, qualquer coisa que saiu do seu controle, que você acha que tem esse controle para tudo, pessoas que falam alguma coisa ou agem alguma coisa de diferente com você, coisas que acontecem no dia a dia, você simplesmente se deixa influenciar e perde tudo, você se desequilibra, tá? Desculpa, gente. Então aqui, quando o ego está em ação, né, comandando, que é o que a Adri falou aqui, a gente precisa controlá-lo, né? A gente vai buscando sempre a aprovação dos outros e dos nossos pensamentos, para saber, será que eu estou pensando faz sentido
Será que o que eu estou querendo fazer, a sociedade, minha família, qualquer outra pessoa vai aprovar? Né? Então, a gente fica com esse sentimento, com esse pensamento. E aí você fica indeciso, inseguro, com medo. E aí quando você faz isso, você vai antecipando respostas que talvez nem viessem, nem fossem fazer parte. Mas você já tá. Eu acho melhor não. Eu acho que não vai dar certo. Eu já tentei outras vezes e não consegui. Né? Porque você está deixando o seu próprio eu, né? O seu próprio ego, desculpa, falar. E não está tomando a decisão entendendo que é aquilo que você precisa saber e é aquilo que você tem que fazer, né? Tudo bem? É meio complicado de falar, né? Mas vamos lá, se tiver tudo ok, eu vou continuando, né? Então, lembrando, quando a gente experimenta o poder do eu, quando a gente entende e deixa esse eu sagrado tomar conta, né? Você vai percebendo que o medo vai diminuindo, né? Você não é controlado pelo medo. Você tira essa compulsão por controlar tudo, né? Porque tem coisa na vida que a gente não controla. Outras a gente pode até controlar, mas a maioria não controla e a gente tem que deixar fluir sabendo, né, o caminho. Você pode tomar decisões sim e deve saber o que você precisa fazer, mas não querer controlar cada passo daquilo que vai acontecendo, porque você não tem como saber, né? Então você não tem esforço para obter aprovação. Você não fica lá pensando, eu vou fazer porque o outro vai gostar ou vai deixar de gostar, né? Ou você conseguiu um poder externo. Ele até coloca aqui, por exemplo, você quer ser muito um presidente de uma empresa, né? Você está focado em ser o presidente da empresa, só quer pensar nisso, em ser o presidente de uma determinada empresa. Aí você consegue isso, né? Só que se você deixar ficar no estado de objeto referência, deixar o seu ego em destaque, aquele poder que você queria, né, o poder que você fala, eu tenho esse poder, ele está baseado no ego. E o que vai acontecer? Se qualquer coisa acontecer junto, você perdeu dinheiro, você foi demitido, acontecer qualquer coisa com a empresa, né, o seu título, tudo isso vai deixar de existir. Esse poder não existe, né? Não falo nada. Esse poder não existe. Então, o alto poder, quando a gente dá esse poder, entendendo o que nós somos, quando nós damos esse poder para nós, você percebe que esse poder é permanente. Então, não importa a situação que aconteça, eu estou no comando da minha vida. Eu sei o que eu quero, eu sei aonde eu vou chegar. Então, mesmo que eu perca um cargo de presidente da empresa, eu não perdi o meu poder, né? Então, você se alinhando e se conhecendo, sabendo, tendo essa força, esse controle, né, de você, de saber onde você quer chegar, como você quer chegar, quem é você de verdade, aonde dói, né? Por que eu preciso saber isso? Porque daí em qualquer lugar do mundo que você esteja, né, você está nesse poder. Aqui a Adri está falando de máscaras. As máscaras a gente usa porque é um mecanismo de defesa, né? É o ego falando. Então, quando a gente precisa usar máscaras, é o nosso ego que está sendo destacado. Porque ele está tá controlando, tá tentando dissimular alguma situação, né? Então, enquanto a gente usa máscaras e não se coloca como eu sou assim, né? Eu me entendo. Primeiro, quando a gente usa máscara, muitas vezes a gente não se entende. A gente não se posiciona, a gente não sabe aquilo, porque não sabe como vai lidar com alguma situação, né? Então, se conhecendo,
não é que nunca mais se usa máscara, é difícil, tem situações que às vezes você tem que colocar aquela máscara que não está te afetando. Pode ser, a gente não sabe, mas a necessidade do uso da máscara vai diminuindo cada vez mais, porque você está assumindo quem você é de verdade, para você mesmo. E quando você assume para você, o para o outro, se tiver bem para o outro, tá ótimo. Se não tiver, tá ótimo também, né? Porque a gente não tá esperando aprovação externa para nada. A gente se aprova, né? Para isso precisa ter fortalecimento e conhecimento, né? Então vamos lá. A lei da potencialidade pura, como é que a gente aplica essa lei no dia a dia? São 4 princípios que ele coloca aqui, tá? Momentos de silêncio diário, meditação, evitar julgamentos e viver em contato com a natureza. Aí o Gui falando, bancar a Mona Lisa. Às vezes as situações pedem. E tem hora que você simplesmente deixa de ver a necessidade de bancar, né? Vai levando a vida. Então, o que seria momentos de silêncio diário? Quem faz aqui? Nós estamos falando de momentos de silêncio diário e meditação. Então, uma coisa complementa a outra, né? Ele fala que é importante a gente reservar uma quantidade de tempo no nosso dia para simplesmente ser, tá? E aí, nesse momento, por exemplo, eu tô com a casa cheia de gente e eu vou tirar 10, 15 minutos para não falar nada com ninguém. Eu posso passar pelas pessoas e eu simplesmente não vou conversar com ninguém. Eu não vou ouvir uma televisão, eu não vou pegar no celular, eu não vou ler um livro, não vou fazer nada. São 10 minutos em que eu fico quieta. Posso até estar de olho aberto, posso fazer qualquer coisa, né? Mas eu não vou falar nada. E aí o que ele diz? Quando você faz isso, a sua mente é igual na meditação. O primeiro momento que você faz é o quê? O pensamento está a 1000, né? Você não consegue parar. Você não consegue dar conta de parar, né? No começo você fala, meu Deus, não vou conseguir nunca ficar em silêncio interno, né? Mas só o fato de você não conversar, você já está treinando a mente, né? Porque a alguns momentos você vai ficar em silêncio, vai ficar quieto. E com isso, quando você vai passar para o passo da meditação, né, você já aprendeu a experimentar o campo do silêncio puro e da percepção pura, tá? E é nesse campo, quando a gente está meditando e está no silêncio que você aprendeu a realmente fazer, você começa a organizar seus pensamentos e você começa a se entender, se conectar com você mesmo. Então é muito importante fazer o silêncio e a meditação. Ele coloca aqui que o ideal seria meditar pelo menos 2 vezes ao dia, num período de 30 minutos, né? Mas quem conseguir 10, 15 minutos por dia, 2 vezes por dia, quando acorda, que a mente ainda não está tão agitada, já faz a meditação, fica mais fácil, então já é um passo, já é um começo. Um dia que você conseguir fazer um pouquinho mais, faça, né? Mas o importante é começar, porque você precisa ter esse entendimento, tá? Então, momentos de silêncio diário, meditação, e a outra aqui é um tanto quanto complicado, que a gente já até conversou outras vezes também. Evitar julgamentos, né? Então, quando a gente julga, nós estamos em constante avaliação de certo e errado, uma situação ou pessoa está certa, errada, é boa ou é má, né? Então a gente passa a rotular essas pessoas, as situações, a gente avalia, a gente classifica, né? E vai criando turbulência no diálogo interior. E aí você diminui o espaço vazio entre os pensamentos. Então ele coloca
neste momento, busque cada vez mais não julgar, né? E coloca mais ou menos os princípios que tem, né? O Reiki tem alguns princípios. E assim, só por hoje não vou julgar, né? Então é isso, só por hoje eu não vou julgar. Você se vê naquele momento de julgar uma situação, de julgar uma pessoa, respira, se conecta, faz o silêncio, joga fora esse pensamento, esse comportamento, né? Porque quando a gente julga, a gente já vai atraindo outras coisas, né? Você vai, depois que você fez tudo isso, e lógico, em paralelo você pode fazer também, mas ele coloca como um algo a mais você conseguir o contato com a natureza. Lembra, tudo vem da natureza, a natureza foi criado pelo não manifesto no manifesto. Entre em contato com a natureza para a gente complementar e experienciar a lei da potencialidade pura. Porque quando a gente conhece o nosso verdadeiro eu, quando a gente compreende a nossa essência, a nossa natureza, culpas, medos e inseguranças vão deixando de existir, né? Seja em relação à abundância, às suas crenças, realização de desejos, relacionamentos, né? Tudo vai deixando de existir. Não existe culpa, não existe medo, não existe nada que vai te impedindo de continuar, de fazer essa caminhada, né? Então, quanto mais você acessa a sua verdadeira natureza, mais espontaneamente aparecem pensamentos criativos, tá? Então, percebe a importância de se conectar com essa potencialidade pura? E lembre, primeiro, a gente não tem... para a gente ter qualquer coisa, a gente não tem que ter para ser. Primeiro eu vou ter alguma coisa para poder ser alguma coisa. É o contrário. A gente primeiro precisa ser um ser completo, ser um ser em equilíbrio para ter. Porque quando for ter, você consegue permanecer e consegue lidar e o fluxo da vida vai ficando melhor. Faz sentido para vocês? Porque agora eu vou chamar a Nath aqui, tá? Ficou alguma dúvida? Se vocês quiserem falar alguma coisa, pode falar. E vamos complementar a conversa aqui com a nossa Nath. Se tiver alguma pergunta, pode fazer aqui, tá, gente? Por favor. Escuta? Ei, Nath! Tudo bem? Tudo bem? Boa Tudo noite! jóia. Boa noite a todos, né, que estão nos acompanhando aqui. É um prazer estar aqui, né? Esse convite foi me feito com muito carinho, estou muito feliz. E tudo que você falou faz muito sentido, mas a gente também tem que respeitar, né? Cada um tem um momento que vai despertar, né? Que vai se abrir para esse autoconhecimento, que vai se permitir, né, fazer esse movimento aí de entender, de buscar dar esse primeiro passo, e é no dia a dia que as coisas acontecem. Eu vou compartilhar um pouquinho aqui, né, do meu processo, do que eu venho aprendendo a cada dia. Sou muito grata à Patrícia, né? Ela é uma das pessoas que me ajudou assim demais. Tô vendo aqui vários boa noite a todos aí. Eu fico muito feliz, viu, gente, com o carinho de todos vocês. Você é E assim, aí não vai dar para querida. dar boa noite para cada um, um por um, porque eu quero compartilhar com vocês. Então, assim, sintam-se todos abraçados aí por mim neste momento. Então, eu vou contar um pouquinho sobre mim, né? Eu sou formada, né, na área de comunicação, sempre fui uma pessoa assim que tem um raciocínio rápido, sou muito agitada, extremamente ansiosa. Hoje em dia um pouco bem menos, né, porque nesse processo eu venho aprendendo, né, Paty, a cada dia a ter mais paciência, a Uhum. conseguir fazer as coisas não tão afoita, esperando, né,
as coisas fluírem, porque tudo tem o tempo certo, por mais que a gente tenha aquela ânsia de querer fazer várias coisas, mas, assim, eu aprendi e sei do meu potencial, né? Hoje em dia já consigo estar mais conectada comigo mesmo. O processo de autoconhecimento é lindo porque ele te desperta para isso, para você se conhecer, para você entender como que você funciona, para você dar os outros passos, que é buscar o que você almeja. Só que você tem que estar alinhado com tudo. Então, por exemplo, pensa para uma mente ansiosa o que é o meditar. Não é fácil, gente, não é fácil. Tem dia que eu consigo mais tempo, tem dia que eu não consigo tanto, tem dia que o barulho está tão grande aqui na minha cabeça que eu não consigo meditar tanto. Mas que seja por 5, por 10 minutos, acaba se tornando um hábito diário, igual você tem todos os dias. Você se levanta, você escova os seus dentes, você toma café. Então, entra na sua rotina. Então, assim, o que, que eu digo? Dê o primeiro passo, né, Paty? Que é importante, que depois o movimento ele fica natural de você fazer e te ajuda muito a fazer tudo que você precisa fazer naquele dia. E complementando Uhum. com a meditação, a questão do autocuidado, eu faço terapia. Então, na terapia, eu consigo também colocar para fora tudo que está aqui no coração e aqui na mente. Então, me auxilia. Então, eu tenho uma terapeuta assim, maravilhosa, Rosângela. Não sei se ela está aqui, se tiver um beijo, gratidão. E com a Patrícia, gente, eu consegui potencializar ainda mais, né? Como consulente, eu estou com ela sempre, toda semana, faço um processo de terapia para desbloquear as crenças limitantes, para desbloquear mágoas, para desbloquear tudo que não é bom, tudo que não está ligado ao nosso eu sagrado, que é o que ela disse, porque a gente tem o nosso eu humano e o nosso eu sagrado. Então a gente tem que equilibrar os dois. Então é muito bom. Então, nesse processo aí, ela tem me auxiliado, eu tenho conseguido fazer muita coisa. Tem muita gente que está aqui com a gente, que me conhece, sabe como que eu já consegui ter várias transformações. Para mim, isso é muito gratificante. Por isso que eu falei que eu amei estar aqui para compartilhar, porque é muito bom, porque só a transformação por si própria, se não falar, você não compartilhar, que sentido faz, né? E a nossa potencialidade ela está toda dentro da gente. A gente tem que acreditar. E muitas vezes a gente acha que não pode fazer porque está aqui, mas não está aqui, né? A gente consegue fazer sim. Então, assim, dê o seu primeiro passo, mas respeite o seu processo. E não sei se vai me fazer alguma pergunta, Paty, que se for deixar, eu vou falando, fala. Não, a Nath é assim, Eu já chega começo, gente, eu chegando, né? não tenho que falar assim, Nath, um tempo, eu tenho Pensar um pouquinho. facilidade. Então, assim, Não, é é isso. ótimo. Assim, se permitir, né? Abrir para essa transformação, que é muito pessoal, cada um tem a sua, não se comparar com o outro, não se deixar levar porque fulano fez isso, porque fulano fez aquilo. Não, você é você. Você tem que buscar, né, fazer da sua forma, para cada um é de um jeito, mas meditar, tirar um tempinho para você, tentar silenciar a sua mente, para os ansiosos de plantão, tentar fazer uma meditação é muito bom, porque você consegue limpar os pensamentos que ficam muito agitados, né, na nossa mente, para você poder fazer as outras coisas, né? E eu indico, né, como consulente da Patrícia, conhecer esse processo que ela passa. Porque, gente, é muito bom, sabe? Eu acho assim, todo mundo tem que passar por isso. Eu falo, já falei para várias pessoas que eu gosto, porque para mim foi muito bom. Então, assim, é se permitir, se abrir para conhecimento, se permitir limpar o que precisa ser limpado em você, as suas crenças, o que você pensa que você não consegue fazer, a questão do medo, da insegurança, desses sentimentos que não fazem parte do seu eu sagrado, fazem parte do seu eu humano. Porque todos nós temos esses dois Uhum. lados, né? Para a gente poder ter uma vida mais equilibrada, mais harmoniosa, e para a gente ir para a segunda parte, que é a parte de você conquistar o que você almeja. Ela tem a parte que você faz o atendimento com ela individualizado, e agora ela abre um outro espaço que você pode fazer em grupo. Então, assim,
eu indico que você entre em contato com ela vai te receber com todo carinho, Não porque pode ela é muito deixar. amada, para ela poder te auxiliar também. Então, assim, Obrigada, eu é vou ser isso, fiel. ó, que também. É isso, porque para mim veio como um presente, gente, de verdade. E tudo que é bom, a gente tem que passar, a gente tem que é, transmitir, sabe? Coisas boas, o amor. A gente está passando por uma situação que está tão assim desafiadora. Graças a Deus estamos num processo aí que as Uhum. pessoas já estão sendo vacinadas, né? Graças a Deus meus pais já foram vacinados, para mim foi uma maravilha. Eu estou aguardando, em breve serei também. Então, assim, a gente precisa, gente, desse movimento, sabe? De amor ao próximo, auxiliar o outro. A gente está aqui para isso, sabe? E as pessoas têm que entender que é só assim que as coisas vão mudar, sabe? Que o mundo... Eu ainda sou daquelas pessoas otimistas que têm esperança que o mundo pode ser melhor, que as pessoas podem ser Ah, eu também melhores. sou. Eu acho que a gente tem que ter, a gente não pode Com pensar que não. certeza. E tudo que a gente puder, e se cada um puder fazer um pouquinho, né, gente? Uma gotinha, né? Cada um pouquinho, auxiliando um pouquinho. E outra, ser grato. A gratidão, ela, ela liberta, ela te abre possibilidades maiores, ela te faz Uhum. um ser melhor, porque a gente tem que ser grato, gente. Cada dia é uma nova oportunidade. Você acordou, você tem que agradecer. Você está perfeito, você tem saúde, você enxerga, você escuta, você tem uma comida para você se alimentar. Nesse frio, você tem uma cama para você dormir. Eu fico pensando muito nessa época nas pessoas que ficam na rua, sabe? É uma coisa que eu penso muito. Então, assim, a gente tem que ser grato, porque nessa situação toda que nós passamos, muita gente passou dificuldade. Então, a gente tem que praticar a Uhum. gratidão, ser grato todos os dias. Sei que não é fácil, não é todo dia que a gente está 100% bem, mas está tudo bem também. Eu aprendi isso, que a gente tem que se permitir também. Um dia não está bem, né? O outro vem para você Você não pode fazer. ficar se Não, cobrando, né? jamais. A questão do Tipo, ah, meu controle. Deus, eu escorreguei de novo. Eu falei, Isso faz parte do faz parte processo, do faz processo, parte, com certeza. A questão né? do controle que você falou também, Paty, a gente não controla nada. A gente pode até achar que controla, mas a gente não tem controle de nada. A gente controla uma coisa assim, Isso, nossos exatamente. Os nossos pensamentos pensamentos. e assim, conforme a gente vai controlando, a gente não controla porque as coisas como elas vão acontecendo, Verdade. né? Na vida, ao nosso redor. Isso a gente não tem o controle. A gente vai ter que ir levando conforme está acontecendo. Isso Às vezes mesmo. não acontece da forma que a gente estava esperando. Então, assim, como que isso vai influenciar no seu dia? Você Verdade. vai explodir ou você vai se colocar em alinhamento e deixar fluir, É, né? Porque senão a gente não consegue encontrar essa verdadeira essência. Você não consegue o silêncio, você não consegue se conectar com o seu eu sagrado, verdade. né? Então, você controlando os seus pensamentos e eliminando, porque às vezes a gente tem tanto pensamento, né? Oh, O ansioso, é aquela coisa, você muita fica diante coisa aqui. de Deus e aquilo, e de repente fica tão assim que você começa, vou passar mal, né? De tanta Verdade. coisa que tem para fazer, de tudo que eu tenho que mexer. Então, calma. Vai esvaziando a mente para diminuir o espaço entre um pensamento e outro, para você conseguir se alinhar e falar: não, pera, isso me importa tanto, por que isso está me influenciando tanto? É aí que a gente começa a conhecer, mas se está me influenciando, é porque esse ponto eu preciso melhorar. Aí você vai lá e começa o caminho da melhora. E é um processo, e nem todo mundo está pronto para fazer isso naquele momento. Um dia tem o despertar, Isso. né? Um dia esse despertar acontece. E quando ele acontece, Ai, maravilhoso. é, Fantástico. é fantástico, porque daí você fala assim: eu sou. Então, a partir do momento que eu sou, eu acredito no meu potencial, eu sei que tem uma divindade dentro de mim aqui, você põe isso para fora, não tem quem segurar para você ter, né? Qualquer coisa que você queira, qualquer coisa que você esteja almejando, né? Mas primeiro você tem que ser essa pessoa, você tem que Verdade. se conectar com o seu eu para você saber
aonde você quer. Entre em contato com esse silêncio, entre em contato com tudo isso que você vai. É fantástico. Se conhecer, né, Paty? Se conhecer. O ponto principal é esse, é se conhecer, mas respeitar o seu processo. Porque não se cobre mais daquilo que você dá conta de fazer, sabe? E você vai ser testado o tempo todo. De repente, uma questão que para você é muito difícil, ela vai acontecer inúmeras vezes para você trabalhar o seu ego, para você trabalhar como que você se, né, vai se comportar diante daquela situação. E a meditação, ela consegue te desacelerando, te auxiliando para você tomar outras decisões, ou simplesmente respira, né? Quando eu comecei a fazer a terapia com a Paty, estava até falando com ela essa semana como que a minha respiração mudou. Ela era muito mais acelerada. Hoje em dia eu consigo respirar com mais tranquilidade, eu consigo fazer os exercícios com mais tranquilidade. O que antes, até a minha fala, falava muito mais rápido, muito mais acelerado. Então, assim, Ela continua falando muito, mas não, está falar falando mais muito eu vou devagar. sempre falar, porque está na minha essência falar muito. Quem me conhece sabe que eu falo muito. Mas, por exemplo, aqui na minha família, meus pais, minha irmã, todos, eles observaram essa transformação que eu tive, sabe? De conseguir fazer as coisas, ter mais paciência comigo, ter mais paciência com as minhas atitudes, não ficar me cobrando demais, não ficar, igual você falou, às vezes acontece alguma coisa quando a gente está na posição de controle, que a gente não estava esperando, então você fica desequilibrado naquele momento. Aí é o momento que você tem que, não, peraí, vamos respirar, o que que eu posso fazer, de que forma que eu vou agir, e buscar também, gente, buscar. Eu me encontrei na terapia, tanto no momento de fala, né, de que eu tenho um processo lá que eu consigo falar, conversar e ela me orienta e é excelente, como os outros processos terapêuticos também. Um deles é o que eu faço com a Paty, que nada mais é do que você controlar a sua respiração, afirmações positivas, igual eu expliquei, limpar medos, ressentimentos, os sentimentos que não estão equilibrados dentro de você, e todo mundo é capaz de fazer isso, sabe? Todo mundo é capaz. Nunca deixe alguém dizer que você não é capaz de fazer alguma coisa, porque todo mundo é capaz de fazer. Se você é capaz de sonhar, você é capaz de realizar. Então, confie em você, dê o seu primeiro passo, tenha paciência, um dia de cada vez. E é dessa forma que as coisas vão fluir, sabe? Algum Como é que comentário? tudo isso para você, Então, como é que tudo isso para você é, foi chegando na sua transformação de vida? Como é que abriu portas? Como é que as coisas passaram a chegar mais fácil para você? Como é que é isso? A partir do momento em que você se conectou, a partir você do sentiu alguma mudança? senti várias mudanças, inclusive com a minha própria família, sabe? Porque eu cheguei num ponto, eu sou muito comunicativa, mas eu tive um processo de introspecção. Eu não digo que eu tive uma depressão, mas com a questão da ansiedade, eu tive alguns momentos de desequilíbrio, algumas crises de ansiedade que não foram legais, problemas de insônia ainda tem um pouquinho. E assim, dentro do meu próprio convívio familiar, eu consegui ter essa mudança, sabe? Porque eu vi que eles estavam ficando preocupados comigo, eu fui me afastando, mas eu me permiti também fazer esse movimento de sair de onde eu estava. Eu lembro quando a minha irmã chegou para mim, minha psicóloga, Carolina, e falou: Irmã, você tem que cuidar de você, né? Estamos preocupados, pai está preocupado, mãe está preocupado. E aí eu fui, e não foi fácil não, gente, foi difícil, tinha dia que eu não queria de jeito nenhum fazer terapia. Aí, Desafiador, vamos mudar hã? as palavras, né? Desafiador, difícil Desafiador, não, foi muito desafiador. desafiador, isso mesmo. Desafiador, tinha dia que eu falava assim, não vou fazer isso hoje não, porque era muito difícil, doía, né? Hoje em dia é prazeroso, porque eu já trabalhei várias coisas, mas para chegar nesse processo, teve um momento que foi desafiador, que foi assim, eu tive E que dói. doeu, exatamente, doeu, muitas vezes teve momento de dor, mas que foi curado, sabe?
você tem que se abrir para esse processo de cura também. Se você ficar só pensando, eu não vou dar conta, ficar ali no papel de vítima, de coitado, você não consegue fazer esse movimento. Para você mudar, você tem que fazer esse movimento de buscar, de entender, por isso que o autoconhecimento é muito importante, né? Para você entender como que você funciona, o que é bom para um não é para o outro. De repente você vai se encontrar em outro processo, não o mesmo que o meu, né? O que eu passei. E cada um sabe onde dói, cada um sabe do seu, né? Da sua questão que tem que ser trabalhada. Não vou falar do seu problema, da sua dificuldade, do seu desafio, né? E é isso, gente. É maravilhoso. Eu estou muito feliz de estar aqui, de compartilhar. Ai, eu tô super feliz que você aceitou. Porque, não, e eu estou muito feliz, porque é isso, sabe? A gente aprende, a gente tem que passar adiante, a gente tem que falar para as outras pessoas, porque se você consegue transmitir para alguém, né, que você conseguiu, a pessoa pode falar, nossa, que legal, ela conseguiu, eu vou conseguir também. E se uma coisa que eu falei conseguiu tocar quem está aqui, né, a gente, de alguma forma, eu já me sinto assim muito, muito realizada, porque não adianta nada eu ter o meu processo, eu aprender e eu não passar adiante, sabe? Eu não consegui auxiliar alguém de alguma forma. E, para mim, o mais bonito disso tudo, dessa transformação, é isso, é o compartilhar, é esse movimento de troca que é maravilhoso. Então, assim, a gente tem que fazer isso. E se permitir, gente. É isso. Se eu tenho uma mensagem para deixar, é se permita. Se abra para A gente está em conhecer. processo sempre de aprendizado, Isso, né? E fazer essa permissão mesmo, e de verdade. você caminhar e saber que tá tudo bem, e permitir, inclusive, você errar, porque muitas vezes a gente vai tropeçar. E aí você se permitir e saber que tá tudo bem errar. Exatamente, está tudo bem, não E tem problema. continuar, É, né? Não se julgar, porque a gente não, fala que ele fala do não julgamento, e não é só com o com a outro. A gente gente também também. tem que parar de se julgar tanto, né? Porque a gente se culpa e fala, nossa, por que que você fez isso? Você põe uma barra de comparação em você enorme, muitas vezes, que até o outro que você acha que está te julgando não está nem vendo isso. Quem está vendo é você. Então, a gente precisa, assim, ser mais leve, esvaziar mais a mente, né? Buscar, assim, não ficar só no campo do pensamento, né? E o movimento, Liberar, ir para o campo da ação, né? Então, se eu penso, se eu sei que eu sou, eu sei que eu faço. E se eu faço, eu tenho aquilo que eu desejo. É isso que ele começou a falar aqui. Você falou da gratidão, ela tem uma lei aqui da também de ser gratidão. grato, né? Que é mais para frente. E muito que fala assim: se você não é grato pelo que tem, como é que o universo vai te dar mais? É, a gente tem que valorizar o que a gente já tem, isso é verdade. Agradecer, agradecer Não vai saber valorizar, ele vai falar: vou dar para para essa quê? pessoa Se essa por pessoa não está quê? agradecendo o que ela já tem agora, para que que ela precisa de mais? Verdade. E todo mundo é potencialidade pura, todos nós. Basta você se abrir para essa potencialidade expandir. Ué. Pega a semente da divindade que tem Exatamente. dentro de cada um e faz crescer. Isso, Todo mundo tem. Isso não existe alguém que não tem. Isso é universal. verdade. Todo mundo, né? Agora, a forma que a pessoa consegue lidar é de cada um. Tem gente que vai se abrir fácil, tem gente que não vai se abrir tanto, e tem gente que pode ser que nunca chegue a abrir e acreditar que tenha isso. E está tudo bem, Está tudo bem. porque cada um faz, a gente precisa respeitar o De momento cada da pessoa. pessoa. Não pode obrigar, Com né? certeza. É isso mesmo. Então, é esse momento de não só esperar, mas de entender se você está pronto, né, para esse movimento de transformação. Mas para todo mundo chega o momento, né? Você tem essa oportunidade. E o primeiro passo, você que vai ver o momento certo de fazer esse movimento para você chegar a ter esse processo de autoconhecimento. Eu demorei um pouquinho, sabe, para poder ter esse despertar. Quer dizer, não demorei, não.
eu fui no momento certo. Não vou ficar falando que eu demorei, não. Mas assim, às vezes a gente tem Foi no momento foi que no tinha que momento que ser. tinha que ser, que eu estava pronta para passar por todos os processos. E não para por aí, não. Eu continuo, quero aprender mais coisas, tenho buscado mais, tenho tido mais vontade de aprender, de entender, para compartilhar. Então, assim, você começa, você não quer parar, não. Você quer continuar, você quer saber mais, você fica com sede de conhecimento, de entender mais sobre você, sobre as coisas que você pode fazer, sobre o todo, né? E essa conexão também com o nosso eu sagrado, com o nosso eu divino, que é maravilhoso também. Você vai vendo as realizações, você vai vendo as coisas acontecerem e você fala: caramba, acontece mesmo. Aí você vai acreditando em todo, sim, você vai validando o processo. É isso. E a partir do momento que você valida o processo, você se fortalece. E aí você tem mais gás para continuar e falar: olha, e vai ter momentos em que você vai, ai, tem alguma coisa que acontece que você vai falar: meu Deus, vai pôr tudo a perder, né? Se você não é, controla o pensamento, você pode cair de novo naquela coisa assim: não vai dar certo, eu não vou conseguir. Aí aquele medo que antes existia pode querer voltar e falar assim para você: eu tô aqui ainda. Não, tá tudo certo, tá bem. Volta o pensamento, se reconecta, né? E aí, nesse momento, a gente precisa ter quem? Pessoas e situações que você sabe que vão te Te impulsionar e não auxiliar, te trazer para se baixo. cercar, né, dessas pessoas. E é o que você falou, como que o universo ele vai trazendo, você fez esse movimento, as pessoas certas para te auxiliar nesse processo, elas vão chegando. Faz esse movimento. E aí vão aparecendo, não é que vão aparecendo, né? Faz parte do processo. Vão chegando pessoas para te auxiliar, para você fazer Exatamente. esse movimento junto, né? Porque assim, junto, é aquela questão, juntos somos mais fortes, conseguindo fazer mais coisas E as do que pessoas em sozinhos. situações que não te auxiliam, Vão elas naturalmente vão distanciando, se afastando. é verdade. Que não está alinhado com o seu propósito, né? Que não está alinhado ali com o que você está buscando, que não está alinhado com a sua essência divina mesmo, que é o que a gente está falando, que não está alinhado com o que você está buscando, com o que você está almejando ali naquele momento. Automaticamente vai tendo essa questão. Mas todo mundo que vem, vem para trazer um pouquinho de conhecimento e para a gente também poder contribuir com um pouquinho da gente. A pessoa vem, traz, a gente aprende, e aí a gente consegue também passar um pouquinho do nosso conhecimento para outra pessoa. É a troca. A gente está aqui no mundo para isso, né? Para as trocas, para a gente poder aprender com o outro e para a gente poder passar o que a gente sabe. Então, por isso que eu falo que todo dia a gente está aprendendo alguma coisa. Todo dia, né? É um processo constante, né? Constante, Processo. dia após dia, e um pouquinho de cada vez. E aí que está o controle, porque às vezes a gente acha que, sei lá, uma situação veio para ficar na nossa vida e vai ficar para ser uma amizade, É, né? Eu isso. passei isso um ano atrás, eu passei com uma pessoa que era assim, falava: amigo, eu sou amigo, eu sou amigo. E a gente fica, e de repente simplesmente sumiu. Vai. Aí você fala assim: uai, o que aconteceu com aquela amizade toda? Né? Simplesmente vai. E hoje eu entendo, fez parte Faz do parte do processo. Então, assim, processo. a gente aprendeu muito uma com a outra, né? E assim, tá tudo bem, segue o caminho, gratidão por tudo e pronto, né? O que a gente tinha que vivenciar naquele momento, Vivenciou fechou-se e e depois foi. foi. E aí vem outra pessoa. Eu Nenhum. falo muito sobre isso, né? Vão pessoas e vêm pessoas. Não quer dizer que aquele amigo que você não está convivendo mais, que vocês não se gostam, que vocês não se amam, que não tem amizade. Simplesmente afastou por uma circunstância da vida, cada um teve, seguir um caminho, um objetivo, mas aí essa pessoa se afastou de você e chegou uma nova pessoa para sua vida, te trazendo outras coisas, te trazendo novos conhecimentos, aprendizagens, vivências, e aí a pessoa vai, a outra vem, e a gente também na vida das pessoas. Isso é muito bom, isso é muito bonito, isso é muito gratificante, a gente consegue aprender muito com tudo isso.
Eu não sei se tem alguma coisa Uhum. que alguém comentou, que perguntou, que a gente ia fazer. Não sei, Paty, é porque está se passando rápido aqui. Né? Não, Tem. tá todo mundo só Estão concordando, gostando, elogiando. gente? Vou falar. Está fazendo sentido para vocês? Ai, eu já tinha perguntado um monte assim, É, porque é um assunto que é simples, mas não é tão fácil às verdade. vezes, de compreender. Mas quando a gente compreende, é É simples, simples. né? Mas não quer dizer que é É muito fácil, simples. né? Como diz o Ricardo, Não, Ricardo fala muito sobre mas isso. Ricardo meu. é, é simples. As leis do universo são simples, elas estão aí. Se você acredita nelas ou não, Verdade. pouco está importando, Eles né? estão aí. Para o universo, você vai ter que acreditar, tá aí. Se não quer, se você quiser, entenda e coloque em prática que você vai ver a sua vida deslanchar, as coisas vão acontecendo, né? Isso é quântico, Quântico. É né? quântico Hoje demais. tem muito física quântica e de quanto tempo que isso existe, né? Mas as pessoas não estavam tão preparadas para entender isso, né? E eu me coloco nisso. Faz pouco tempo, um pouco mais de um ano que eu venho estudando isso e vai entendendo e vai assimilando. Eu também, Mas não porque era assim. é muita coisa, né? Na verdade, é muita informação. Hoje em dia a gente está cercado de informação por todos os lados e vários autores colocam cada ponto, abordam de formas diferentes, mas com o mesmo objetivo, né? Que tudo que a gente acredita, que a gente coloca força naquilo, que a gente cria as metas, né? Para a gente poder alcançá-las, a gente tem que fazer esses movimentos e é quântico, mas você tem que acreditar, que se você não acreditar, dificilmente você vai conseguir concretizar. Mas acreditar e ir Porque em assim, busca. você precisa acreditar e ir em busca. É, Você tem a meta, você acredita. E aí depois você simplesmente você tem que sentir, sentir isso. porque a energia do sentir te leva, te impulsiona, é muito maior, né, do coração do que o do pensamento. O pensamento é fundamental para te levar onde você Com quer. certeza. Agora, o O sentir sentimento vai te potencializar. vai te impulsionar O mais, né? magnetismo do sentimento é muito maior do que o do pensamento. Sim, E olha que o do pensamento é grande, porque tudo que a gente pensa, né, a gente vibra numa situação em que, se eu penso positivo, coisas positivas acontece. começam a acontecer. Se eu penso no negativo, foco no negativo, as coisas negativas vão continuar acontecendo. Você vai ficando nesse padrão, né? Então, é muito importante a gente visualizar, saber sim aonde quer chegar e sentir que já chegou lá, que conquistou e sentir que você pode fazer isso. Sentir, Vai te visualizar levando. já a concretizar, né? A sua meta, o seu objetivo. E é por isso que você precisa se conhecer, Sim, porque se você não consegue saber quem você é e para onde você quer chegar, você começa a pôr um objetivo que não faz sentido com a sua essência. verdade. Então, se não faz sentido com a sua essência, você não consegue se conectar emocionalmente com aquilo. Então, fica afastado ou você não conquista, você acha que assim, tá vendo? Nada vai dar certo para mim. Eu estou tentando, eu quero isso, eu penso, mas você não está sentindo Não porque está não faz alinhado, né, sentido com o para que você. você quer. E não tem problema Exatamente. nenhum se você não conseguir sentir que essa meta é possível de ser realizada, você fazer, virar ali uma chavinha, trocar a meta e depois alinhá-la para você poder fazer o movimento para concretizar, né? Porque a gente está em constante movimento. Sim, Então, às vezes, o que eu quero hoje amanhã talvez seja não que eu faça sei. tanto sentido amanhã, porque eu vi que, poxa, me conhecendo um pouquinho melhor, isso não faz mais tanto sentido. Deixa eu mudar. Então, por que eu vou ficar insistindo nisso? Isso, Ou eu posso só dar um pequeno reajuste aí na na meta, situação e adiante. Você não tem que ser aquela coisa rígida e falar assim, não, eu falei que era aquilo, é aquilo que eu quero. Se fizer sentido para você, se sentir no coração, ok. vai fundo, né? Porque é isso mesmo.
Agora, fazer por pirraça, porque falar Aí assim, não. nossa, eu tenho que conseguir, porque eu falei para fulano, porque aí eu estou esperando, né? Tem que provar para pai, mãe, marido, mulher, qualquer coisa. Tem que provar para um amigo que se eu falei, eu vou lá e vou fazer, Hum. mesmo você já não sentindo que é aquilo, pode esquecer. Você vai ficar aí, ó, patinando, né? Porque você está fazendo primeiro algo que não faz sentido para você. Você está fazendo para provar para o outro, né? Você está imaginando que o outro está te julgando. Então, a chance dela não acontecer É é grande, muito muito grande. grande. E você tem que fazer para você. É isso, é o processo de autoconhecimento, é entender o que faz sentido para você, se abrir para essa questão, aprender a refletir e silenciar sua mente, seu pensamento, criar essa rotina aí de meditar, de se cuidar, né, de fazer as coisas para você, Uhum. porque a partir do momento que você se abre para conhecer, você consegue sim abrir para essa questão de ir em busca dos seus ideais. E aí não tem como dar errado, não, né? É verdade. Seria isso. É isso mesmo. Autoconhecimento é tudo, Tudo, gente. libertador, Alinhamento, maravilhoso. alinhamento, foco, respiração, meditação. Tudo A junto, gente só está começando, é verdade. né? Vamos falar da série 3 Uhum. e é muito importante a gente ir compreendendo, porque é fácil, é simples, Mas mas, não é né, fácil, a gente vai entender, né? verdade. É isso. Não sei se você quer falar mais alguma coisa. Eu quero agradecer demais a sua Ai, estou muito presença, feliz também de estar aqui. sua participação. Você sabe que você tem um lugar especial na minha Também, né? vida, Do meu né? coração. E aí eu não sei se mais alguém quer fazer Se alguma alguém quer fazer algum pergunta, comentário, né? Eu também quero né? agradecer Pode ficar bom. a oportunidade de estar aqui, a oportunidade de compartilhar esse processo, como eu falei, ele só começou, né? Quando a gente desperta, a gente inicia, mas aí tem outros desafios que estão por vir e que eu estou pronta para poder vencer todos eles. Não sei como que vai ser, né? Se vai ter muito, muito desafio, muita coisa nova, muita coisa que eu vou ter que me conhecer mais assim no sentido de testar, será que eu vou dar conta da situação daquela outra? Mas tudo que vier eu vou acolher, né? Com certeza. Hoje em dia o que acontece eu já consigo raciocinar melhor, sabe? Acolher aquilo daquele momento, pensar, refletir, sentir para depois agir. Antes eu agia muito mais por impulso. Então, quando a gente tem esse processo de conhecer, a gente consegue lidar melhor com as situações que vão vindo para a gente. E é isso, gente, é libertador. Quem não deu o primeiro passo, dê. Quem tiver vontade de conhecer as terapias que a Patrícia faz, siga aí Teruá, Saúde Holística, conheça, converse com ela se tiver Eu precisei dúvida, relações públicas. entre em contato, faça uma sessão, você vai amar. Eu tenho certeza Quem que tiver dúvida, pode entrar em contato que pode. a gente converse, Se explica, quiser né? entrar em contato comigo também, eu falo como que faz, né? Para poder. Eu estou aqui também para auxiliar. E é bom, eu fico assim brincando, rindo aqui, falando dessa questão da gratidão, mas é porque para mim fez tão bem, gente, que eu quero compartilhar para o mundo, eu quero falar para todo mundo fazer, passar por essa experiência, porque é muito boa e tudo que é bom a gente quer para todas as outras pessoas, né? Que a gente ama, que a gente quer bem. Então, se permita, dê esse primeiro passo. Seria isso. É, Gratidão por todo que mundo que está bom. aqui até agora, né, nos escutando. Pois é, olha quanta gente, Espero que tenham graças a Deus. gostado, com muito carinho, né, que nós compartilhamos um pouquinho aqui, né, Paty, com todo mundo da nossa É, com experiência, do certeza. que a gente já tem, já viveu, né? E é isso, gente. Uhum. Gratidão a todos aí. Gratidão mais uma vez, É, Paty, pelo convite. obrigada. Viu? Imagina, Um obrigada, beijo, Nath. Tudo de bom pra beijo para todo você. mundo que está aqui também, que veio, né, Valeu. para nos prestigiar, tá bom? Obrigadão. Nada. Boa noite. Com Beijo. Deus. Boa noite. Tchau. Tchau. É isso, gente. Gostaram da participação? Olha lá, dona Nath. Semana que vem tem mais. A gente vai falar da segunda lei, tá? Que é a lei da doação. E domingo agora, a gente começou uma sequência de lives, né?
sobre o momento terapêutico a cada 15 dias de domingo. Então, esse domingo a gente tem, tá? Quem quiser participar, vai ser um prazer. Às 16 horas e 17 minutos, em ponto, eu entro, tá bom? Gratidão mais uma vez por todos vocês que estão aqui até agora. Espero que tenham gostado. A gente faz com o maior carinho. Eu busco aí ver o que vocês. Tudo para melhorar, né? Para passar o que deu certo para mim, o que deu errado para mim, eu posso compartilhar. E aí é cada um que vai poder vivenciar o que está certo, o que está errado na sua vida, mas podem contar sempre comigo, né? Com as terapias, com tudo. Né? Estamos aí para ajudar. A Nath, gratidão. Um beijo grande para todos vocês. Fiquem com Deus. Até domingo e até a semana que vem com o livro, tá bom? Fiquem com Deus. Beijo.